Olá pessoal, esta é a primeira aula de ordenação. Sobre métodos de ordenação, nós vamos estudar o método simples, como o método bolha, que faz ordenação por troca, ordenação por inserção, ordenação por seleção, e vamos também estudar métodos eficientes. Nesse caso, nós vamos estudar um algoritmo chamado Quicksort. Nesta aula, nós vamos focar no algoritmo Bubble Sort, que faz ordenação por troca. Bom, então, primeiramente, o que é ordenar, é rearranjar um conjunto de objetos em uma ordem que pode ser, então, ascendente ou descendente. E, quando você ordena uma informação, você também está facilitando a sua busca. É mais fácil você encontrar o valor em um vetor, por exemplo, que já esteja ordenado, do que um conjunto desordenado de valores. Ok? Bom, a maioria dos métodos de ordenação é baseada, então, em comparação de elementos. Temos métodos simples e métodos eficientes de ordenação, sendo que os simples são adequados para pequenos arquivos. A complexidade, o número de comparações ali da ordem de n ao quadrado, produzem, então, programas bem pequenos. Okay? Já métodos eficientes são adequados para arquivos maiores, e aí o número de comparações vai ser da ordem de n log de n, usam menos comparações e as comparações são mais complexas nos seus detalhes também. Bom, alguns métodos simples que nós temos, ordenação por trocas, por inserção, por seleção ou por intercalação, que é o merge sort, e eficientes, que é ordenação por troca ou por seleção. Okay? Nós vamos estudar dos métodos simples o método da bolha, da inserção direta e da seleção. E dos eficientes, a ordenação por troca ou quicksort. Bom, para vários métodos de ordenação, nós vamos utilizar uma função auxiliar, que é a função troca. Ela é uma função que não possui retorno ou um procedimento, e recebe aqui um vetor de números reais e um inteiro i e inteiro j. O que ela faz? Ela troca o valor do elemento da posição i do vetor com o valor do elemento da posição j. Então, o elemento que estava na posição i passa a estar na posição j e o da posição j passa a estar na posição i. Okay? Então, para isso, foi utilizada aqui uma variável auxiliar, para receber o valor de vetor índice i. O vetor índice i agora passou a receber o valor de vetor índice j, então nós matamos aqui o antigo valor de vetor índice i, porém, temos ele guardado na variável aux, então o vetor índice j recebe aux. Okay? Então, no algoritmo, se estivesse chamando uma função troca, a função é esta daqui. Então, vamos falar sobre ordenação por trocas primeiramente. O processo de ordenação, que consiste na comparação de pares de chaves de ordenação, trocando os elementos correspondentes se estiverem fora de ordem. Este é o processo de ordenação por trocas. Okay? Bom, o método da bolha, ou bubble sort, é um método onde o princípio geral da ordenação por trocas é aplicado a todos os pares consecutivos de chaves não ordenados. Então, nós vamos comparar de 2 em 2 os elementos consecutivos do nosso vetor para poder fazer a ordenação. Quando não restarem pares não ordenados, então o vetor estará classificado. Então, no bubble sort, em cada passo, o elemento é comparado com seu sucessor. Se o elemento estiver fora de ordem, então a troca é realizada. E nós vamos realizar tantos passos quando forem necessários até que não ocorram mais trocas. Então, no bubble sort, você vai sempre comparar dois elementos. Por exemplo, o elemento da posição i com o elemento da posição i mais 1.
E se eles estiverem fora de ordem, nós vamos trocar esses elementos, os valores desses elementos, né? E você vai repetir esse processo quantas vezes forem necessárias até que não existam mais pares desordenados no seu vetor. E aí, consequentemente, não vai existir mais trocas, então o seu vetor está ordenado, né? Então, o processo de comparação dos n-1 pares de chaves é denominado varredura ou iteração, né? E cada varredura irá posicionar a chave de maior valor em sua posição correta, né? Então, nosso objetivo nós vamos comparar os elementos de 2 em 2 até o final do vetor, e com isso nós estamos levando os maiores elementos para o final do vetor. E no final da primeira varredura nós temos pelo menos a certeza de que o último elemento do vetor é o elemento é o maior dos elementos do vetor, então ele já está na posição correta, né? Bom, a cada nova varredura, então, nós podemos desconsiderar a última posição que nós chegamos nesta varredura. Então, um exemplo aqui de como que vai funcionar, nós temos um vetor, né, que desejamos ordenar, e aí nós vamos fazer a primeira varredura comparando os dois elementos, né, os dois primeiros elementos. Como eles estão fora de posição, vamos trocar os elementos, e aí aquela setinha azul ali está mostrando para nós em qual posição aconteceu a troca, não é? Nós tínhamos anteriormente aqui, comparando 40 com 20, opa, o elemento 40 está fora de posição, então vou trocá-lo com o 20 e vou marcar onde que aconteceu essa troca, ok? Próximo índice, vou comparar o 40 com 7, fora de posição, troco, marco a posição onde aconteceu a última troca. 40 com 80 já está em posição, 80 por 60 vamos trocar, 50 por 80 vamos trocar, 10 com 80 também vamos trocar, 80 com 30 e 80 com 100 não foi necessário trocar, ok? E aí nós chegamos à seguinte conclusão: se não foi necessário trocar o 80 com o 100, nós temos certeza que o 100 é o maior valor do vetor. Mas como não foi necessário trocar o 80 por ele, nós estávamos carregando o maior valor em direção ao final do vetor, a posição onde foi feita a última troca, né, que nesse caso é esta posição aqui, né, é a última posição onde eu preciso me preocupar com a ordenação do vetor, porque eu já tenho certeza que esses dois elementos aqui estão em ordem, não é? Porque a última troca foi feita somente nessa posição. Então, daqui para cá, nós conferimos todos os elementos, os pares de elementos, eles já estão em ordem, não é? Como esse processo iniciou aqui no início do vetor, não é? Nós temos certeza, então, que o 80 e o 100 estão em ordem. Então, eu não preciso mais chegar até os dois últimos elementos, né? Vou fazer a segunda varredura agora, começando dos dois primeiros, e vou chegar somente até esta posição do meu vetor, ok? Então, vou comparar 20 com 7, fora de posição, fizemos a primeira troca, marco onde foi feita a troca, 20 com 40 está em posição, 40 com 60 está em posição, 60 com 50 fora de posição, troco, troco e troco. Ok? Marquei aqui a última troca que aconteceu, né? Foi nesse elemento 30 aqui, né? Que eu tinha trocado ele por 60. Então, eu tenho certeza que todo mundo, após a última troca, já está ordenado. Ao fim da segunda varredura, vou iniciar a terceira varredura. Está em posição, também. Fora de posição, eu troco. Fora de posição, troco. Ok? Então, elemento 50 já está posicionado. Volto para a quarta varredura, está em posição, também. Fora de posição, vou trocar. Fora de posição, vou trocar. Ok? Elemento 40 já está em posição. Mais uma varredura, está em posição. Fora de posição, já está em posição. Olha onde que foi a última troca, né?
no segundo elemento do vetor, ou seja, tanto 20 quanto 30 já estão em posição na quinta varredura. Vamos começar a sexta varredura, onde eu vou checar o 7 com o 10. Como já está em posição, eu não vou fazer troca. Como eu não fiz troca, né? Note aqui, ó, que ao não fazer a troca, a minha variável que controla a posição da última troca simplesmente não se moveu. Significa que não houve troca. Se não houve troca, para o processo. Ok? Então, este é um exemplo de como nós podemos reorganizar os elementos deste vetor aqui em ordem ascendente, né, utilizando o bubble sort. Bom, esse é o nosso algoritmo para o método bolha. Ele recebe aqui um vetor de números reais, né, calcula aqui o valor da variável φ, que é vetor.len, ou seja, o tamanho do vetor menos 1. Isso daqui vai me retornar o índice do último elemento do vetor, né? E a variável pos, que nós inicializamos aqui com menos 1 no nosso comando do while, no nosso laço, é aquela variável onde nós vamos guardar o índice da última troca, ou seja, eu posiciono ele antes do índice do primeiro elemento, o índice do primeiro elemento é 0, coloco pos como menos 1, de forma que se não houver troca, pos vai valer menos 1. Okay? Se houver troca, pos vai ter o valor, então, do índice onde foi feita a troca. Então, farinte i recebe 0, i menor do que φ, i mais mais, vamos percorrer o nosso vetor entre i valendo 0, aqui, então, primeiro elemento do vetor, até o penúltimo elemento do vetor. Por quê? Porque o penúltimo vai ser comparado com o último. Tá vendo? Nós sempre comparamos o elemento i com o i mais 1. Então, nós não podemos chegar com o i até o último elemento do vetor, senão o i mais 1 vai sair fora do vetor. Ok? Então, vamos comparar o elemento da posição i com o da posição i mais 1, né? O elemento da posição i com o próximo elemento. E se eles estiverem fora de ordem, ou seja, tem um elemento na posição i maior do que o elemento da posição i mais 1, então eles estão fora de ordem, né? Vou trocar o elemento da posição i com o da posição i mais 1. Okay? E guardo na variável pos onde que foi feita essa troca, foi na posição i. Okay? Então, vou continuar nesse for aqui. No término desse for, o meu fim vai receber pos, que é justamente a posição onde foi feita a última troca, não é? Para evitar que eu vá checar partes do meu vetor onde eu já tenho os elementos em ordem, não é? Lembre-se que esse método bolha aqui, nós estamos levando o maior elemento para o fim do vetor. Nós estamos levando o maior elemento para o fim do vetor, não é? Se não, a partir do momento onde não houver mais trocas, significa que aquele final já está ordenado, ok? Então, a condição do nosso comando do while aqui é enquanto o fim for maior do que 0. Então, ele vai parar em duas situações. Ou se pos for igual a menos 1, pos só será igual a menos 1 se não houver troca, ok? Então, não aconteceu nenhuma troca, meu vetor já está ordenado. Ou se pos for igual a 0, não é? Porque φ recebe pos, então se o pos for igual a 0, né, significa que eu troquei o elemento 0 com 1 e não fiz nenhuma outra troca. Então, o elemento 0 também já está em posição, já não preciso mais fazer nenhum tipo de checagem com relação a isso. Ok? Bom, então, temos aqui a execução do nosso algoritmo para um vetor de 4 posições, não é? De 4 elementos, e φ recebe, então, o vetor.len-1, vetor.len é 4 elementos, menos 1, 3, né? Pos foi inicializado como menos 1, nosso i começa valendo 0, e aí eu vou checar se vetor índice i, vetor índice 0, que é 40, é maior do que vetor índice 1, que é 20. Como é, eu vou trocar. Então, trocamos o valor do elemento 0 com o elemento 1. Agora, 20 e 40 estão em posição. E aí, meu pos recebe i. Ó. Mudei o valor de pos aqui para o índice de onde aconteceu a troca.
Próximo i, vou comparar o 40 com o 7. Vejo que o 40 é maior do que o 7, então eu troco. Guardo a posição onde aconteceu essa troca. Próximo i, vou comparar o 40 com o 80, já estão em posição. Próximo i, meu i agora é 3, ele já não é menor do que fim, porque fim é 3, então vou sair do for. E aí, fim recebe pos, a posição onde foi feita, né, que é 1, foi a posição onde foi feita a última troca. Né? Então, eu já sei que esses dois elementos aqui estão ordenados. A próxima varredura, eu vou só nesses elementos, não vou mais olhar para o final do vetor. Então, φ é maior do que 0 é verdade, pos então recebe menos 1, forint i recebe 0, i é menor do que φ, i é menor do que 1, é. Então, eu vou checar se vetor índice 0 é maior do que vetor índice mais 1, e é, fiz a troca. Meu pos, então, vai receber o i, e depois vai falhar o for, não é? Falhou o for, φ, então recebeu pos, que é 0, φ já não é mais menor do que 0. Então, não preciso continuar fazendo trocas, né? Porque eu já coloquei o último elemento ordenado no meu vetor. Então, este é o final da execução do nosso algoritmo, né, do Bubble Sort em C#, onde nós conseguimos aí ordenar um pequeno vetor. Né? Depois você pode implementar esse algoritmo, fazer mais alguns testes. É comum você também encontrar esse algoritmo utilizando a variável troca. Tá? Então, ao invés de utilizar qual a posição onde eu estou, né, onde foi feita a última troca para sair do laço, né, você pode utilizar, por exemplo, uma variável booleana de nome troca. Então, enquanto troca, né, você seta a troca para false, faz todo o processo, sempre que tiver uma troca, você seta aqui que troca recebe true. Então, troca vai receber false, mas se eu entrei aqui dentro, eu mudo ela para true, se houve troca, eu continuo. Né? É bastante comum também você encontrar essa versão do método bolha, tá, na internet. Então, no melhor caso, né, do Bubble Sort é quando o vetor já está ordenado. Ok? Então, ao final da primeira varredura, o algoritmo já vai verificar que nenhuma troca foi feita, não é? Então, o vetor já se encontra ordenado para a varredura. Né? E esta primeira e única varredura vai necessitar de n-1 comparações. Bom, o pior caso é quando o vetor está inversamente ordenado, né? Porque aí a cada varredura, um elemento do vetor será posicionado em seu local definitivo, vai ser levado para o final. E aí o total de comparações necessárias para a ordenação do vetor, né, vai ser n² menos n sobre 2. Tá? Então, não é um algoritmo muito eficiente. Na próxima aula, nós vamos continuar com os algoritmos de ordenação, vendo principalmente ordenação por inserção e ordenação por seleção. Até lá!